Aham! Então agora a gente vai falar de fotografia. E olha que a gente passou dois, não, metade de um ano falando de fotografia indiretamente. E não foi falando disso que chegou o momento de falar dela mesmo, da fotografia. Porque a gente falou desde o romantismo sobre os impactos desse mecanismo maravilhoso que a ciência estava ali estudando e botando em prática. Eu sei que o seu professor de física deve ter falado muito sobre fotografia, ótica, luz natural, enfim, espelhos, muita coisa. Só que a gente vai falar agora de quando muda essa ideia da fotografia de só algo da ciência para um campo da arte. Só acontece isso também lá em 1900 e lá vai bolinha, viu? Meados do século XX. Porque até então a fotografia, de fato, ela é um campo da ciência. Eles acabaram estudando como captar, na verdade, essa imagem, a questão da luz sobre a questão do papel, a revelação, a distância, estar em ambientes, enfim, abertos. Então, assim, foram muitos estudos até a gente, de fato, começar a tela assim, ó, na mãozinha para levar e, de fato, começar as novas funções da fotografia. No começo, ela vai ser utilizada como retrato, como os artistas bem imaginaram que eles iam perder as suas carreiras, né? Então a gente falou sobre isso, sobre esse impacto desde o romantismo. E aí eles passaram a desenhar lá fora, a vida do trabalhador, enfim, cenas do cotidiano moderno, né? Paris, meu Deus do céu. E depois veio o impulso da questão da luz mesmo, da ação da luz sobre o objeto lá no impressionismo. E aí depois essa cor intensa dentro do pós-impressionismo, com a emoção, enfim, outros fundamentos que foram surgindo aí, outras necessidades que a arte pôde, enfim, experimentar, já que alguém fazia de fato a imagem exatamente como ela era. E aí, a fotografia, que foi esse vilão para a arte durante o século XIX, os artistas perdendo seus empregos, espaço, na verdade, ela começou a ser utilizada, claro, como retrato para a burguesia, enfim, para os estudos. Depois ela acaba tendo uma função documental, porque querendo ou não, gente, para pegar uma belezinha dessa e tirar 12 fotografias eram caros. Mas no começo elas tiravam menos ainda, né? A revelação era cara, tudo isso impactava. Então, você tinha que estar no momento certo, na hora certa, para você conseguir, de fato, uma boa fotografia. E ainda tinha a questão da revelação, né? Só que vários artistas começaram a sair dessa função documental para uma função muito importante, que é o que o Bresson, Cartier-Bresson, também participou, que é o fotojornalismo. Gente, e a fotografia, quando ela passa a ser um instrumento, né, que de fato a imagem vai valer mais do que 1000 palavras, é que justamente esse campo estético ele passa a ser algo fundamental para a sociedade, né? Como uma crítica social. Então a função da do fotojornalismo, ele acaba sendo de denúncias, críticas, e o caso do Bresson, ele tá aí, ó, em 1932, fazendo uma crítica, né, do comportamento social, de como estava mesmo a questão política, econômica de Paris, né? Como as pessoas estavam sofrendo, como a cidade estava abandonada, enfim, né? Muitas políticas estavam acontecendo e a sociedade, de fato, estava se sentindo abandonada. Abandonada justamente nesse olhinho aí da câmera do Bresson. Então a gente vê, na verdade, restos de obra, enfim, muitas coisas acontecendo ali para aqui, como é que eu... É justamente de
de propagandas, sabe, muito esgoto, tudo assim largado. Então ele faz essa obra como uma questão de denúncia, só que ele consegue justamente fazer a junção da estética, que é a estética da técnica do movimento. Bom, nessa obra ele não faz a técnica do movimento, ele faz a técnica da sensação de movimento. Bom, tem diferença entre as duas? Tem diferença entre as duas, viu? Você vai vendo que ele vai andando, o personagem vai andando pela escada, e aí ele dá um salto. Esse salto, na verdade, é justamente esse instante que ele consegue captar. E a gente só sabe que é um instante que ele está ali pulando naquela poça porque ele está desfocado. Ele tá ali, ó, totalmente tremidinho. Mas o fundo, ainda assim, tá em estado, tá estático. Então, ele cria essa sensação de movimento, como vocês podem ver. Em outro momento, a gente vai ver como é uma obra com movimento e não sensação de movimento. Mas além disso, você vê que existe uma harmonia perfeita dessa obra, mesmo com essa denúncia, mesmo com tudo que está acontecendo, com a questão do equilíbrio do preto e branco. Esse preto e branco, na verdade, não é que faltava cor ou que ele não deu importância. Lembrar que a gente está falando de 1932, né? Não tem câmeras ainda com essa tecnologia assim, para todas as pessoas, né? Que é a câmera com cor. Mas aí ele vai simplesmente conseguir essa harmonia da questão justamente do preto e branco. Então ele vai conseguir estabelecer um equilíbrio na obra, né? Então a obra ela parece de fato equilibrada porque ele consegue essa harmonia. Mas lembrar, na verdade, que o Bresson ele tá como obra do Paz justamente por essa crítica ao período, à política, à economia, e ele simplesmente comunga tudo isso com a estética artística. Bom, pode cair várias questões sobre física, justamente porque é um conteúdo nosso que casa, viu? Então é um pocketzinho, a gente não vai falar muito dela agora, a gente não vai falar do período da fotografia no século XX, mas uma análise sobre essa função da arte, que é o que tá aí, que o pai está cobrando de vocês. Um beijo para vocês e ó, a gente se vê depois para falar mais sobre fotografia. Beijos, gente!